B e a gente também acompanha aqui as novas determinações para o ensino médio indicam que cada município deve ter pelo menos uma escola de rede pública que ofereça ensino médio regular à noite, mas apenas se houver demanda por parte dos estudantes. Para entender melhor como funciona, Roberto Nonato, aqui do jornalismo Nova Brasil, conversou com um especialista em educação. A gente vai ouvir. Seguimos aqui na programação da Nova Brasil, hora da gente falar de educação, aliás, tema que já estamos falando há alguns dias, né, em virtude da aprovação das mudanças do formato do novo ensino médio. E um dos temas abordados é a questão do ensino noturno. A gente conversa agora com Mozar Neves Ramos, que é catedrático da USP de Ribeirão Preto, um especialista também no tema. Professor Mozar, bom dia, bem-vindo aqui ao jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, Roberto, bom dia a todos que nos acompanham no Nova Brasil. Professor, a gente tem acompanhado essa mudança. Antes de entrar especificamente na questão do ensino noturno, em linhas gerais, o senhor entende como positivo esse novo formato? Qual é a avaliação que o senhor faz? Bom, Roberto, eu costumo dizer que o jovem quer uma escola que caiba na vida, ou seja, uma escola que seja capaz de dialogar com o seu mundo. A reforma do chamado novo ensino médio, eu acho que ela procura, né, de alguma forma, atingir esse ambiente do jovem. É um ambiente disruptivo, né, em função das novas tecnologias. Naturalmente, quando você tem uma parte dessa formação flexível, isso ajuda a dialogar com o projeto de vida desse jovem. Tem a questão também do ensino médio técnico, não é, que é exatamente o técnico profissionalizante, que é muito importante. Roberto, de cada 100 jovens que terminam o ensino médio, só 22 vão para o ensino superior. Então, a gente precisa saber o que fazer com os 78. Então, esses têm a oportunidade, via o ensino médio técnico profissionalizante, de ter maiores chances de ingressar no mundo do trabalho. E dentro desse escopo, naturalmente, tem aqueles que já trabalham e precisam estudar à noite. E esse é o tema que agora nós estamos refletindo, que é sobre o ensino médio noturno. Pois é, e esse é um dos pontos importantes, porque algumas entidades, de algum modo, têm contestado um pouco essa questão da parte noturna, especialmente no que diz respeito à carga horária, né, que deve ser a mesma dos outros turnos, 3.000 horas ao longo de 3 anos, com 200 dias letivos por ano e 5 dias por semana. Isso é factível de ser produzido? O aluno que vai para o noturno, como o senhor destacou, muitas vezes ele trabalha o dia inteiro. Ele aguenta a mesma carga horária que os demais, professor? Olha, Roberto, eu vou falar até pela minha própria experiência como professor. Eu fui professor durante 36 anos e eu ensinei tanto no período diurno quanto no noturno. Uhum. O aluno do noturno é outro perfil. É um aluno que trabalha, em geral já constituiu família, né? Ele tem uma faixa etária maior do que aquele grupo que estuda no médio diurno, que é da faixa etária dos 15 aos 19 anos. No noturno é acima dos 20 anos. Né? Então, consequentemente, a gente precisa pensar no ensino médio noturno que dialogue com esse perfil de estudante. E no meu entendimento, aumentar a carga horária não é a solução. A solução é oferecer um ensino médio noturno que seja capaz de dialogar com aquilo que a gente chama da educação de jovens e adultos do ensino médio, onde esse ensino, majoritariamente, na minha opinião, deveria estar vinculado ao ensino técnico profissionalizante, para dialogar com o mundo desse jovem do noturno, porque é aquele aluno que trabalha. Então, para ele faz muito mais sentido, não é aumentar a carga horária, mas é ter uma formação que dialogue com o mundo do trabalho. Então, esse deveria ser o caminho. E mais, o Brasil, ultimamente, vem criminalizando a questão do ensino à distância. Na minha visão,
para esse aluno que trabalha, ele deveria ter uma maior flexibilidade no acesso. E eu entendo que o uso das novas tecnologias, flexibilizando a vida estudantil dele, seria muito importante. Porque imagina, Roberto, o aluno que trabalha, para ele se deslocar para a escola dele, nas grandes cidades em particular, com o trânsito que nós temos, ele não consegue chegar no horário que normalmente as aulas começam. Eu digo isso pela própria experiência que eu acompanhei durante vários anos ensinando no noturno. Então, aumentar a carga horária, na minha opinião, é simplesmente daquilo que esse jovem vai poder fazer. Ele não vai conseguir fazer. Então, eu acho que deveria ser um ensino técnico mais profissionalizante, usar as novas tecnologias para flexibilizar o horário desse jovem e não simplesmente aumentar a carga horária. Não é por aí. Pois é, até porque tem a questão do deslocamento também, e aí bate o cansaço, né, professor, depois de um dia inteiro de trabalho, que muitas vezes ele demora para chegar no trabalho, aí demora para chegar na escola, e depois vai demorar para chegar em casa. Então tem uma série de condicionantes aí que poderiam ter sido levadas em conta. Agora, professor Mozart, um outro ponto que tem sido reclamado pelas entidades é a oferta desse ensino noturno ocorrendo somente quando a gente tiver uma demanda manifesta e comprovada para a matrícula, ou seja, o município avalia se tem gente para ofertar esse ensino noturno. Isso não pode diminuir muito a capacidade da gente levar o ensino noturno para as pessoas? Porque, por exemplo, digamos que essa capacidade seja 10 alunos. Aí você tem lá 5 que querem estudar na parte noturna, faltam 5 ali para você concluir essa carga, então o município talvez não seja obrigado a ofertar esse ensino noturno. Isso não é um ponto prejudicial, professor Mozart? Há 10 anos atrás, Roberto, a taxa de matrícula no ensino médio noturno era de 33%, ou seja, de cada 100 alunos, 33 estudavam à noite. Hoje isso caiu para 15. Vem acontecendo uma queda substancial na procura pelo noturno. Porque esse aluno está buscando, como eu disse, como é um aluno que já tem uma faixa etária acima, em geral, dos 20 anos de idade, ele vai normalmente para a educação de jovens e adultos de ensino médio, né? E não para o ensino regular à noite. Então, isso é importante que se diga. O segundo ponto, essa questão se deve ao fato de que, principalmente nos municípios pequenos, e são muitos no Brasil, a gente só tem uma escola de ensino médio naquele município. Então, organizar bem esse ensino é fundamental, porque até professores em certas disciplinas não é simples de você tê-los, né? Principalmente em química, em física, matemática. Então, organizar a oferta do ensino médio em pequenos municípios é fundamental e, principalmente, a meu ver, deveria ser majoritariamente um diurno e aqueles que precisam de ter a completude do seu ensino médio à noite faria via educação de jovens e adultos. Esse seria, na minha opinião, o caminho. Fora a questão dos profissionais para atender essa demanda, né? Como o senhor destacou aí. Não tem, Roberto. Então, olha, esse é um ponto importante. Roberto, eu fui secretário de Educação de Pernambuco por 4 anos. A gente abria concurso para algumas disciplinas. Nesses municípios pequenos, era muito difícil conseguir preencher todas as vagas existentes, principalmente nessas disciplinas que eu me referi há pouco. O professor, tinha alguma razão específica ou não? Matemática. Como, Roberto? Tinha alguma razão específica para isso? É baixo salário? É baixa formação de profissionais ou não? O Brasil vive um apagão de professores. Hoje, o jovem no Brasil não quer ir para a carreira docente. Esse é o primeiro ponto. Ele não se sente atraído. Primeiro, é a questão salarial, sim, mas é também a questão do plano de carreira. Tem a questão também vinculada
a perspectiva de desenvolvimento profissional, uma formação que dialogue com essa questão do plano de carreira. Então, e outra coisa, à noite, quem já teve a oportunidade de trabalhar à noite numa escola pública, principalmente nas grandes cidades, tem uma questão também muito vinculada à violência. Então, os professores normalmente não querem dar aula nas escolas das periferias das grandes cidades. É um dilema, é um problema enorme, porque a questão, muitas vezes, do ambiente em torno da escola não favorece esse acesso, tanto do aluno quanto do professor. Então, eu entendo que a questão da escola do jovem é uma escola que precisa ser pensada com diferentes perspectivas, em consonância com a situação desse jovem. Por isso que eu advogo que esse jovem que quer estudar à noite, precisa estudar à noite, porque trabalha, porque já constituiu família, tem uma faixa etária maior, ele tem que ter um ensino diferente daquele jovem que tem de 15 a 17, 18 anos, que está estudando no diurno. Então, para esse jovem do noturno, é muito mais preparar para o mundo do trabalho, preparar para as perspectivas que, de alguma maneira, ele já está envolvido no mundo laboral. Então, ele precisa consolidar essa formação para ver uma perspectiva de crescimento até nesse ambiente de trabalho que ele já vem realizando. E por conta, principalmente, ele já constituiu família. Então, ele precisa ter renda, ele precisa manter a família, precisa estudar para ele poder ter uma evolução. Então, para isso, esse ensino noturno tem que dialogar com essa realidade do jovem. É isso, e até para que fique atraente, né, para ele se interessar mesmo para ir para a escola. Professor Mozar Neves Ramos, catedrático da USP de Ribeirão Preto, muito obrigado pela gentileza de atender aqui o jornalismo da Nova Brasil. Um ótimo dia aí para o senhor. Para você também, Roberto, e para todos que nos acompanham no Nova Brasil. E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado, até a próxima.